falou em dinheiro, muita gente, né, assim, mexe, desestrutura muitas pessoas. Aí a Monique Nogueira, que é psicóloga, está aqui para contar para a gente como superar isso. Obrigada, Monique, pela sua presença. E a gente recebe aqui a Zélia, essa maravilhosa, mas ela também já teve esse sentimento de frustração financeira com alguém da família? Sim, boa tarde, Roberta. Zélia. É um prazer voltar aqui e sentir abraçada pelo Espírito Santo de Deus. A gente que agradece. Diz aí, sobre esse sentimento, como é que é essa expectativa e se deparar com essa realidade, Zélia? É bem frustrante, porque a partir do momento que às vezes você deixa de usufruir do teu trabalho, das suas economias, para deixar alguma reserva para uma emergência. E, de repente, você vê uma pessoa passando por um transtorno, você vai querer ajudar e empresta na boa fé. E aí, depois, você se sente decepcionada, porque dinheiro é dinheiro e dinheiro é complicado pra caramba. E aí, você cobra, não cobra? Você se manifestou? Não, a gente dá um tempo, tenta entender e vai daqui e dali, comenta que a situação, que você também tem outros projetos com a sua situação e a coisa continua enrolada. E eu tenho uma coisa muito, muito assim que eu trago de referência do meu pai. Meu pai, nós tivemos 13 irmãos, então sempre o dinheiro do meu pai dava para tudo. E, de fato, ele multiplicava. Um ia comprar um carro, um terreno, alguma coisa, todos. Sempre ele tinha uma reserva que ele emprestava. Ele dava aquele primeiro passo, mas sempre retornou. Agora, chegou um tempo, ele já mais de idade, ele emprestou um dinheiro lá e ele se decepcionou porque ele não recebeu. Aí ele chamou e falou, olha, para mim não fazer mal para mim, está zerada essa conta, ninguém me deve mais nada. Então, aí eu ainda brinquei, porque essa época eu já tinha pago a minha situação. Eu falei, poxa, pai, eu tinha que ter emprestado um dinheirinho para mim também ser zerado. Então, era uma coisa assim, que ele sentiu, a situação dele não foi confortável, porque ele esperava uma situação e viu que a pessoa recebeu e não retornou esse dinheiro. Então, dinheiro é muito complicado. Monique, a gente não sabe o que é mais decepcionante, né? A frustração, o rombo financeiro, porque pensa no caso do Rafinha, 80% do dinheiro que ele ganhou com a imagem dele, 80% ficou para o pai. E ele não sabia disso. E só 20% ia para o próprio artista, né? No caso ali, a gente está falando de um jogador de futebol. Né? O que é pior nessa história, na hora de se deparar com essa realidade, hein? Difícil? Muito difícil. A gente está falando de uma dupla decepção. Então, ele ser roubado pelo próprio pai. O pai, ele tem uma referência na vida de um filho eu falo que a mãe coloca o filho no mundo. Ela oferece um lugar de nutrição e acolhimento. E o pai pro mundo. É o pai que motiva, é o pai que dá autonomia para aquele filho. E é o pai que dá segurança. Então, olha a referência de segurança que ele está tendo. Então, é uma grande decepção, uma grande lacuna que vai ficar aí na vida dele para ele tentar ressignificar, se é que é possível ressignificar um tamanho de uma decepção dessa forma. E detalhe, num momento em que ele precisa estar focado, já que ele foi escalado para a seleção, embora nesse exato momento ele está recolhido ali do jogo por conta de lesão, mas a cabeça precisa estar focada. E aí, como é que você segue? É muito complicado porque não posso falar na veracidade dos fatos, o que está se passando, a gente tem uns recortes. Mas balança, não balança? Super, né? Nós estamos falando de uma questão muito primitiva, de uma relação muito primitiva. Então, o pai, que é o que oferece segurança, vai e rouba esse filho. Né? Imagina o psicológico desse filho, como que ele está abalado, como que ele está fragilizado. E aí, né? Como ele vai buscar forças, como que ele vai buscar uma estrutura psicológica para ele estar bem aí, para poder tá jogando. É muito complexo essa realidade que ele está vivendo. São 2h58. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Na pele do Rafinha. E aí, você passa por cima? Pai é pai, perdoa e vida que segue, ou não? É melhor, nesse momento, cada um ir para o seu lado e depois, quem sabe lá na frente, vocês conversem melhor sobre esse assunto. Como é que você reagiria, Zélia? É muito triste, é muito frustrante, porque o meu pai é a minha referência, os valores que ele me passou e que ele recebeu.
Agora, uma situação dessa, chegar nesse ponto, o emocional dele, para vir a público, que decepção que está no coração dessa pessoa. E ele ia dar um passo importante na vida familiar dele, na compra de uma nova residência. Pois é. Né? Com o suor dele, com o trabalho dele, e teve que dar uma recuada ainda. Olha o efeito dominó que isso traz, né? Dominó, e para ele mesmo, em público, a imagem dele. Mas ele tem um coração muito grande que ele abriu isso aí tudo. Então, eu acho que isso aí é uma situação muito, mas muito relevante para ele e para o coração dele. E tem o Jesus que está aí. A gente só planta, a gente só colhe o que a gente planta, Roberta. E isso não tem para onde correr. Não tem. Uma hora o universo, né? A pessoa acaba recebendo em troca tudo que faz, seja positivo ou negativo. E nessa história o que chama atenção é que se o pai administrava a carreira do Rafinha, é sinal de que o Rafinha tinha uma confiança no pai. Nenhum filho vai ter esse tipo de acordo com alguém se não existe uma relação de confiança, né, Monique? Me corrija se eu estiver errada. Exato, com certeza. Para o pai assumir esse lugar, então imagina o que para o Rafinha, o que esse pai não, em que lugar que esse pai não estava. Todo pai, ele é um super-herói. Então, esse filho com certeza está vivendo esse luto da morte do ideal desse pai, né? Então, esse ideal, infelizmente, não existe mais, porque ele teve agora ele está fazendo contato com um pai real, com um pai possível, com um pai que é possível ter ali, né? Dentro de uma relação, de uma dinâmica familiar. É muito importante também observar que filho não pode ser INSS para os pais. Né? Então, é uma questão muito séria isso, porque a sensação que dá, né, com essa informação é que há um ato também de cobrança, né, uma cobrança velada. Eu sou pai, então agora eu tenho os 80%. Então, que justa medida é essa? Que regra é essa que esse pai foi conduzindo, né, sendo que esse filho já tinha sua família, já tinha uma família ali para poder criar, para poder ser o pai dessa família, o progenitor dessa família. Então, que justa medida é essa, né? De ficar com 80%. Tem aqui um comentário, tem vários já. Roberta, boa tarde. Eu tive uma decepção muito grande. Emprestei um valor alto para uma pessoa que confiava muito. Já faz mais ou menos 15 anos e até hoje nada. E detalhe, a pessoa vive ostentando. Outro comentário, eu perdoaria. Olha, mas era cada um no seu canto. E para finalizar, uma situação que trazendo para a nossa vida real, né? O Rafinha lá com a vida dele milionária, mas trazendo para a nossa vida real. Roberta, boa tarde. Eu não quero me identificar. Eu fui roubado pelo meu próprio irmão na sociedade, aqui na fazenda. Então, o que eu fiz? Eu cortei a sociedade com ele. Né? Esse sentimento de levar uma rasteira de alguém da família, de fato, acho que o que você disse, é uma traição dupla, né? Fica até difícil encontrar palavras para isso, Monique. É complexo porque hoje se entende, né, que a partir do momento que o limite, ele muitas vezes é visto como uma rejeição, mas o limite, ele organiza uma relação. Então, dá para coexistir uma relação de afeto, amor e o limite também. Então, estabelecer o limite muitas vezes é ter um rompimento de uma sociedade, mas pode-se manter uma relação, dependendo da situação, se manter uma relação de afeto, né, de fraternidade ali familiar. Perfeito, Monique. Obrigada, viu, pela sua contribuição. E você sempre maravilhosa. Obrigada, fica ali depois esperando que vai ter bolo delicioso pra gente.